Pra ela eu sou cancelável, para o outro eu sou a melhor pessoa do mundo, pra minha mãe eu sou incrível. Então não existe um padrão. Por isso você tem que se entender, eu sou desse jeito, eu preciso melhorar nisso, isso daqui tá me atrapalhando. Isso é interessante. Agora, assim, falando de reencarnação, que eu acho que é um assunto muito interessante. Você acha que existe, assim, por exemplo, às vezes eu vejo assim, o cara com 15 anos de idade faz um crime e fica preso 50 anos. Era pra isso acontecer? É um ensinamento pra ele voltar depois melhor? Tem alguma coisa? O que Vai vocês... depender muito de como ele vai encarar isso, porque você tem outras influências kármicas que vão fazer com que ele tire uma lição disso ou não. Você tem pessoas, até vi aí até uma publicação do Barack Obama falando de um preso que ele deu perdão para ele e o cara se tornou advogado agora, tal, não sei o que, ele até escreveu sobre o cara e o cara está defendendo outros presos, quer dizer, um cara se reformou. Sim. Ao mesmo tempo que, por outro lado, você vê uma notícia de um cara que saiu numa saída de Natal e cometeu exatamente o mesmo crime que ele estava lá. Como é que um foi e o O outro outro não? não. Isso é uma relação kármica. Quer dizer, esse cara que teve as influências kármicas e a ação também. Cara, a vida também é o seguinte: você não pode dizer que a tua vida é toda regida por karma. O karma ele vai te dando as bases, mas você tem a sua ação, você tem a sua maneira de interferir também. Livre-arbítrio? Nós não temos livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio seria assim: você pode fazer o que você quiser, mas você tem as guias do karma que você não pode fazer tudo o que você quer. Você está limitado. Então esse negócio de livre-arbítrio também é meio... No budismo você não tem muito essa Eu sou visão de meio contra o livre-arbítrio. livre-arbítrio. É, O então, cara mas... falou, ó, tem umas regras, mas faz o que quiser. Só. Pô, então não tem regra, né? É tipo, você pode jogar futebol como quiser, mas não pode fazer gol de mão. É, exatamente. Eu tô lendo um livro agora que chama Sem Esforço. Um livro muito interessante. Todo em branco. É, tudo em branco ali. Sem Esforço, do Greg McKeown. E ele fala sobre, ele conta um caso ali sobre um cara que sofre um acidente de carro e perde 4 filhos no acidente de carro, e a esposa, né? Sobra um filho. E ele comenta ali, o cara é amigo dele, e ele comenta ali, olha, naquele momento no hospital ele podia tomar 2 decisões na vida dele. Uma, entrar numa comiseração eterna e sentir raiva e sentir desespero e tudo isso, ou fazer o que ele fez, que ele decidiu que ele ia ser o melhor pai do mundo para o filho que sobreviveu e que ia combater que aquilo nunca mais acontecesse. Cara, essas duas coisas aqui foi o karma que deu pra ele. Mas essa escolha É da pessoa. é dele, Entendi. entendeu? Que foi levada por outras formações mentais e outras maneiras de pensar. Então é a mesma coisa nessa situação. Você não pode pôr culpa tudo no karma. Vai acontecer merda na tua vida? Vai acontecer merda na tua vida. Agora, como é que você olha pra ela e fala assim, o que eu vou fazer com isso é que faz sua Que grande lindo diferença. isso, cara. Isso é maravilhoso. E em cima desse assunto, assim, que eu acho que é importante, assim, para as pessoas, nessa coisa comportamental de vocês, existe casamento budista? Sim. Vocês casam? O sexo para vocês tem uma coisa energética diferente do que é pro cristão? Isso é outra coisa, é outra coisa também, Achista. é achista, né? É você ter essa visão de sexo tântrico, não sei o quê. Bom, vamos lá, casamento. Sim, nós casamos. Os monges japoneses casam, tá? São livres para casar, livres para casar. Eu sou casado. Mas você tem monges que moram em monastérios, em algumas escolas, não podem casar. Ele se dedica. Tem uma parte de dedicação, tem uma parte econômica também, senão você ia ter famílias e famílias e famílias dentro de monastérios e tudo isso. Então, assim, se lógico. você está no monastério, o período que você está no monastério É para monastério. é o monastério. Ponto. Tá? Você já foi para monastério? Já fiz alguns retiros nos nossos templos lá no Japão. Você já foi pro Japão, pra Já. Kyoto? Sim, eu fui ordenado em Kyoto. A nossa Que escola legal, você precisa cara. ser ordenado em Cara, Kyoto. eu fui pra lá e eu vou falar pra você foi? Fui pra Kyoto. É demais, né? Puta, tem muito templo, Tem templo dentro do shopping. É verdade, cara. Templo tudo que é lugar, assim. Tem cemitério e templo em qualquer Eu lugar. achei incrível e é uma outra energia, assim, da coisa toda. Tá, E aí a gente casa, sexo, óbvio, não é tabu nenhum. Não é tabu nenhum. O nosso foco é o seguinte: não gere sofrimento. Então, quer dizer, não é tabu? Sim. Ah, mas você pode transar com... Não, filhão, peraí. Qual é a medida? Você vai gerar sofrimento para você ou para o outro? Primeiro para o outro. Então, não bom. sofrimento você diz em relação a Qualquer qualquer coisa. Se o ato sexual vai gerar um sofrimento, Uma dor pra uma o pessoa. que você quer dizer? Estupro, out. Pedofilia, out. Ah, Pedofilia, out. Então, assim, Sexo anal, dependendo, out, né?
Depende, se doer, se for uma coisa desprazerosa pro teu Exatamente. companheiro ou Cara, companheira... tô falando com um monge de sexo anal, maluco. Pô, Esse é o melhor programa do Brasil. Onde é que eu vou? O tabu acabou. Mas é isso mesmo. Se te gera, você vai ter o companheiro ou companheira não gosta, você vai forçar, aí Exato. estupro. Aí Entendi, não, entendi. proibido, entendeu? Faz sentido. É o seguinte, como é a base, nossa base, o Buda falou alguma coisa sobre sexo? Não, filho, se você olhar lá nos sutras, lá na coisa, não tem nada falando sobre, né, sobre O homossexualidade. sutra, você tá falando, é o Kama Sutra, também tem a ver com isso daí? Não, na verdade, sutra é um compêndio de textos. Ah, O sim. Kama Sutra é um sutra sobre sexo, Sim. não tem nada a É uma ver com o coisa budismo. chinesa, é. Na chinesa? verdade, indiana. Indiana, você vê, é meu achismo. Então, nos sutras não tem nada falando. Mas aí o que você vai? Você vai para as bases. Então, qual é a base fala? Sofrimento. Acabar com o sofrimento. Não gere sofrimento. É uma das bases do budismo. Ótimo. Então, o relacionamento em si, o ato sexual em si, não pode gerar sofrimento. Mas o cara não pode ser sadomasoquista? Filho, o cara gosta. E o outro também O outro consentiu. também. Consentiu, tá. Prazer, ponto, um abraço. Existe entendeu? monge sadomasoquista. Onde a gente descobriu? Sei lá onde tem Pode ter, pode ter. Não é nem questão do monge, eu tô falando assim sobre a visão do budismo em geral. Existe... Por exemplo, se você achar o seguinte, um monge budista pode fazer um casamento de um trisal? Teoricamente pode. Se os Nada três estão contra. felizes, Nada contra. legal pra caramba. Logo, um casamento homoafetivo, super bem-vindo. Eu ia perguntar Sem isso problema. agora. Sem problema Olha nenhum. que legal. Não tem uma... Isso é uma coisa que eu até ia perguntar, por exemplo, a gente vê que o cristianismo, que eu acho que é a religião mais presente aqui no Brasil, tem aquela coisa do Novo Testamento, o Velho Testamento. Vocês têm uma repaginada do que foi escrito por Sabe Buda? que não, isso aqui é engraçado, sabe que não? A gente volta lá sempre do escrito original e ainda faz tanto sentido, cara, tanto sentido, que não tem uma reinterpretação, não tem esse, não, o Buda quis dizer isso, tal, não sei o quê. É que a gente encara a coisa, o Buda lá diz também, muitas vezes ele começa lá os sutras, né? Não, porque estava aqui fulano de tal, não sei quantos monges tal, aí estava aqui o ser iluminado tal, o ser iluminado não sei o quê, porque ele via esses seres todos, né? Aí você olha assim e fala, o Buda não, falou que existem outros seres, tá? Tá, existe, e daí? Sim. E daí? O Buda falava que existem outros universos além desse, que existem Budas em outros universos, em outros planos. Mas é metáfora também, Não, né? mas se não for, Também é. o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver? O que isso impacta no seu desenvolvimento? Maravilhoso. O que isso impacta na sua capacidade de ter compaixão, de aliviar o sofrimento? Tem um Buda lá não sei aonde. Tá, e daí, filho? Eu acho que talvez a única mudança tenha sido o negócio da suástica, porque a suástica era um símbolo budista, certo? Esse meu não tem. De vez em quando a gente tem umas cores que tem suástica. Então, como é que... Porque assim, me explica exatamente assim. É porque a suástica era um símbolo budista. É? É ainda. Ainda é um símbolo budista. A gente tem, nossos templos tem suástica, tem coisa. Mas é a mesma suástica usada pelo... Não, é pelo uma naz- suástica... É invertida, né? É original, vamos assim dizer. E o símbolo é um símbolo de prosperidade, é um símbolo de união, de prosperidade. Não tem nada a ver com o símbolo do Quando os nazismo. nazistas utilizaram a suástica, como é que foi pra vocês? Assim? Porque hoje parece que o símbolo ele tá mais forte desse lado negativo. Não, está muito mais forte, né? É muito mais forte. É uma pena, porque é uma coisa que você olha as estátuas antigas, até algumas coisas das nossas roupas, você tem a referência a isso. Né? É engraçado que no Oriente, não se faz muito essa associação, praticamente não se faz essa associação da suástica com o nazismo, praticamente isso esquece, é ignorado. A suástica é um símbolo budista, né? E hindu também. Então, até pouco tempo atrás, se você olhasse o Google Maps, por exemplo, quando você olhava os templos budistas no Japão, tinha uma suástica em cima dele, para dizer que aquilo era um templo budista. Aí dos anos pra cá pediram pra trocar, tudo bem, e agora tem outra coisa. Como é que funciona isso? Porque o nazismo é uma coisa recente. Sim, mas é um negócio, você não, ninguém pode dizer que o budismo está alinhado com o nazismo por causa de um símbolo. Claro, não, claro, lógico esquece, nada a ver, entendeu? Porque é uma coisa muito mais antiga. Infelizmente, por causa disso, se destruiu um O símbolo. marketing do nazismo foi melhor do que o marketing... Se destruiu um símbolo budista importante, que era importante para nós, se destruiu e a gente evita usar, mas ainda tem algumas Mas coisas ele, que aparecem. mas ele tem uma representação do tipo assim, puta, tiraram da gente a cruz. É meio isso pra vocês? Não, também não é tão assim. Entendi. Digamos, a gente é muito tranquilo, entendeu? Com esse negócio. Não vai usar. Tá bom, não usa. Mas tá de bom. vez em quando tem na roupa. Aparece uma estátua lá com Sim, isso. sim. Tem. Tá. Tem. E a mesma- Agora,
que ninguém se sinta ofendido por ver lá, porque não tem nada a ver, aquele é um símbolo totalmente diferente. E a mesma entendeu? suástica tem É a uma mesma diferença? coisa, a mesma coisa algum radical olhar para o arco-íris que forma depois da chuva e falar isso é uma coisa do imperialismo LGBT, que é um absurdo, entendi. O entendeu? arco-íris surgiu antes do Pois LGBT. cara. Entendi. É verdade, entendi. É, que bom que se usa o arco-íris, que bom, uma coisa incrível de união, tudo no movimento LGBT, que legal. Sim, né? sim, Mas nenhum radical conservador babaca pode chegar lá e falar assim, não quero mais que chova para não formar o arco-íris, entendeu? Vou combater a chuva é da esquerda, né? Pô, Tá. Eu quero falar agora, eu acho que você falou de Dalai Lama, né? Dalai Lama seria o papa de vocês? não. O Dalai Lama é só o mais conhecido, né? Acontece que cada escola budista tem o seu líder, né? Teria o seu Dalai Lama, vamos assim Sim. dizer. O Dalai Lama, ele é o líder de uma das 4 escolas budistas tibetanas, chamado Gelupa, tá? E por uma decisão entre essas 4 escolas, ele era o líder também governamental e político do Tibete. Só que ele não tem uma representatividade nas outras escolas budistas. A nossa escola, por exemplo, a gente tem o nosso, que a gente chama de Monshu, ele tem o nosso. Ele não tem nada a ver com o Dalai Lama, tem relações de amizade, mas cada escola, o Zen Budismo, por exemplo, que é uma outra escola, a escola Soto Zen, ela tem o deles. Nós temos o nosso, o Shingon Shun tem o deles. Cada aí um por tem um diante. Dalai Lama. Esse Dalai Lama que a gente vê aí, esse aí o que todo mundo... Tem né? Zingyatso. O que tá famoso no O que rolê? tá famoso aí, o que tem Instagram com arrasta. E Esse daí, por que ele se tornou famoso e os outros não tanto? Eu acho que foi importante ele se tornar famoso para sobreviver. Eu acho que se ele não tivesse esse primeiro para ele sobreviver e o povo tibetano sobreviver também. Eu acho que se ele não tivesse se projetado internacionalmente, ser conhecido da maneira que ele foi, além de ser um ser humano espetacular, eu acho que o povo tibetano teria sofrido muito mais. Já sofreu demasiado. Milhões de monges foram mortos com a invasão chinesa. Praticamente Tibete virou um ponto turístico. Mas se ele não tivesse feito isso, acho que talvez ele teria morrido e muito mais tibetanos teriam sofrido com a invasão. Mas qual que é a história dele? Assim, eu acho que até... Eu não entendi. O que aconteceu com ele é que ele era o Dalai Lama, ele era o líder do Tibete na época da invasão, da Revolução Chinesa, né? E foi aí quando que a China... havia um acordo de cavalheiros entre os líderes do Tibete e os líderes chineses, da época dos impérios chineses, né? De que aquele era um território autônomo. Embora inserido na China, teria regras próprias de governo, o seu próprio governo, tudo, e os imperadores chineses sempre deixaram tranquilo aquilo lá, até porque a maioria dos imperadores chineses eram budistas e claro, tinha um respeito ali com aquela, vamos dizer, comunidade. Com a Revolução Chinesa, e como aquilo era um polo religioso praticamente, e a necessidade de extinção das religiões dentro do território chinês, houve uma anexação do Tibete e houve uma resistência pelo povo tibetano, que culminou com a fuga do Dalai Lama para a Índia, para Dharamshala, onde ele foi acolhido pelo governo indiano junto com uma quantidade imensa de monges, né, que ele se retirou ali e criaram uma comunidade budista e tibetana na Índia. E ele tentou, de todas as maneiras, chamar a atenção do mundo para a causa tibetana, que ali os tibetanos estavam sendo mortos, os monges estavam sendo mortos, encarcerados. Mas ele não é o único Dalai Lama. Sim, ele não é, vamos dizer, com o nome mas o que ele representa ele não é o único. Cada escola budista Cada tem o seu. Cada filosofia budista? Não, cada escola, cada ramo. Imagina fazer uma associação rápida aqui com o catolicismo. Os caputinos, os franciscanos, os jesuítas, somos nós. Então cada um desses teria um líder, que seria um papa, não existe um papa único para todos. É como se cada escola católica tivesse um papa, entendeu? Esse... Um filme interessante para ilustrar a história que ele contou agora é Sete anos no Tibete. Do Brad Pitt. Do Brad Pitt. Quem quiser entender melhor a história, é bom esse filme. Tá? É um bom filme. Exatamente. É um bom filme. Inclusive o Dalai Lama, eu queria até que você explicasse, teve uma história, eu tô falando aqui através do meu minha breve informação, que teve o Dalai Lama, assim, ele morre, ele vira um outro Dalai Lama depois, não é? Assim? É uma coisa exclusiva do budismo tibetano, né? Então, assim, quando De um Dalai reencarnação Lama, não só o Dalai Lama, mas alguns outros monges também fazem isso, eles preveem a sua reencarnação, ele meio que controla a reencarnação, tá? O renascimento, chama de renascimento, né? Então ele deixa pistas
do que vai acontecer, Onde ele vai voltar? onde ele vai voltar. Então, através de sonhos, ele fala, ou através de sonhos, ou, vou voltar eu vou voltar ali, procura ali e tal. E aí os testes são bem interessantes, mas isso é muito exclusivo do budismo tibetano. A nossa escola ela é mais simples, é hereditária mesmo. Os filhos vão assumindo o lugar dos pais. Sim. Então, o filho do Dalai Lama assume o lugar do Dalai Lama. Sim, mas é mais o tibetano fácil. não. Tibetano não. O Dalai Lama falou, galera, por referência talvez kármica. aí, Croácia. É referência A galera fica kármica, procurando. né? O Chico Xavier, não, deixar aqui o 27 com você. E aí um bom filme para isso, muito antigo, é o Pequeno Buda, que fala sobre esse processo da escolha, Então, do mas reconhecimento. Mas me explica isso daí, desculpa. E aí como é que funciona o vai. reconhecimento? Talvez isso você queira saber, né? Então, diz que esse reconhecimento ele é feito através de testes que são feitos nas crianças. E assim, tem um limite máximo, acho que não sei se é 4 anos, 3 anos ou 4 anos, não pode ser além disso. Porque até esse momento você ainda tem lembranças da sua vida anterior. Você tem flashes da sua vida anterior, você ainda tem algumas recordações da sua vida anterior. Então, essa criança ele tem que passar por todos os testes, não pode falhar um teste, não pode falhar em um, segundo a tradição tibetana. Então, por exemplo, eles pegam a roupa daquele Dalai Lama, pegam vou extrapolar, uma camiseta do Dalai Lama. Aí põe várias camisetas numa mesa. E aquele antigo Dalai está lá no meio. A criança tem que ir lá e falar, essa aqui era a minha camiseta. Ou pega um mala, imagina aqui, pega um mala, põe 40 malas em cima de uma mesa. Isso aqui é uma coisa que a gente usa todo dia, né? Então você tem o seu, né? Aí ele fala, esse aqui é o meu mala. Eu tenho uma tigela de comer, tal, não sei o quê. Põe lá, 50 tigelas de comer, ele tem que essa aqui é a minha tigela. Mas eles pegam, tipo assim, todas as crianças... Não é todas, você tem umas referências. Ele deixa lá, eu vou renascer, vamos extrapolar aqui, eu vou renascer, sei lá, no Taboão da Serra, nessa região aqui, numa família mais ou menos assim. Pô, ele começa a testar várias crianças por ali para ver se tem alguma. Ou geralmente a própria criança termina emanando alguma coisa, ou começa a falar muito cedo, ou começa a andar muito cedo, ou solta algumas coisas. Tem alguns casos interessantes, por exemplo, eu vi uma vez uma fita cassete, eu estava na casa aí de um conhecido em Belo Horizonte e ele me mostrou uma gravação de uma criança recitando um sutra de cor, né, em Pali. Pali é uma língua que foi escrito algumas coisas budistas, que seria assim um dialeto sânscrito. O sânscrito já é uma língua morta. Pali, praticamente... É como se o Gabrielzinho, meu filho Gabriel, estivesse falando em aramaico. Eu acho que a criança tinha 3 ou 4 anos também. Uau. E aí a história era a seguinte... Era de arrepiar se ouvir a criança recitando, cara. Era de arrepiar, porque ela recitava perfeitamente numa língua que ela não conhecia. Acho que não lembro se era da Tailândia ou do Sri Lanka. E aí, quando ela tinha 3 anos, ela começou a sair de casa, fugir. E aí o pai ia lá e pegava ela de volta. Aí um dia ele falou, mas aonde você vai? Ela falou assim, eu vou para minha casa. Mas onde é a sua casa? Sua casa é aqui. Ele falou, não, minha casa não é aqui. Minha casa é lá. E apontava. Aí levaram. Onde é a sua casa? Ele chegou no templo. Falou, essa é a minha casa. Uau. E disse que já entrou, já sentou no meio dos monges e começou a recitar. Ele depois virou monge, tudo isso, e ele começou a falar sobre a vida passada dele. E é engraçado que hoje esse cara existe, ele é monge, mas ele não lembra mais de muita coisa. Mas por que ele não virou o Dalai Lama, esse cara? Não, porque não era a situação dele, era essa. Maravilhoso. Mas assim, o que aconteceu com ele, pode acontecer com todos nós? Pode. Aí vem a grande pergunta, mas por que eu não lembro das minhas outras vidas? Né? Todo mundo fala isso, se eu reencarnei, por que eu não lembro das minhas outras vidas? Legal. Todo mundo pensa do lado positivo disso, né? Quantas mortes você vai lembrar? Lógico. Quantas perdas? Lógico. Quantos amores você vai deixar pelo caminho? Quantos pais e mães você viu morrer nas suas outras vidas? Quantos amigos, quantas guerras você pode ter participado? Você quer esse sofrimento? Não, tô de boa. É verdade, porque fica Você coisa quer esse ruim sofrimento? também. Quer dizer, todo mundo só pensa do lado bom. Eu fui pra festa, esbórnia, né, tal. Pô, viu o Brasil campeão em 70. Vi o Brasil campeão em 70, eu vi o Santos Dumont voar lá não sei aonde, eu participei da Távola Redonda, eu servi vinho lá pra sei lá quem. Sim, mas também a chance de você, isso é um bom achismo, a chance de você ter se fudido no passado é muito maior do que você ter se dado bem. De novo, todo mundo acha que foi Cleópatra e Marco Antônio. Exato. Ninguém foi o soldado que morreu
com uma espada no meio do peito, no meio do campo de batalha lá na Europa. Aqueles na primeira fileira? Não, imagina você ficar lembrando do passado o tempo todo. Ou foi você que saiu correndo de um leão na savana africana e foi morto por ele, mastigado por ele enquanto você tá vivendo ainda? Sim. Porra, você quer lembrar disso? Não. A coisa do Dalai Lama é muito interessante. Você tá falando do cara, né? Se descobrir o Dalai Lama, tal, aquela coisa. É tipo um pique-esconde budista, assim. Você vai encontrar ali, tal, não sei o quê. Mas eu vi uma história, parece que tem uma coisa do tipo, pegaram uma criança que achava que era Dalai Lama e teve uma treta, não teve um negócio assim? Teve uma criança que reencarnou, teoricamente, aí eles sequestraram, tá tendo uma questão diplomática entre China e Índia. Não, o que aconteceu é uma outra coisa. O que aconteceu... Não, mas é achismo, né? Pra saber Não, bem. mas tá legal você ter Você não levantado. sabe o próprio projeto, imbecil? O que acontece é o seguinte, Monge. que a China, justamente para impor uma tentativa de dominação em cima do ponto de vista tibetano, ela não apresentou um novo Dalai Lama. Lembra que eu falei que o Dalai Lama é o líder de uma das 4 Sim. escolas? Ela pegou um líder de uma outra escola, que também teve o processo de renascimento, e ela reconheceu um cara como sendo O Dalai Lama. Não era o Dalai Lama, Sim, era sim, um outro título, entendeu? O líder daquela escola. E criou um cisma. Porque aí tem uma galera que acredita que o chinês, reconhecido pelo chinês, é o descendente, vamos assim dizer, e tem o pessoal que acredita que não, que é o tibetano, que é a coisa. E criou um cisma nesse grupo. Sim, uma treta Que era política, na verdade. Totalmente político. Você falou que o Dalai Lama... E tanto que o Dalai Lama, hoje em dia, ele já disse que é o seguinte, que ele é o último. Porra. É. Ué? Ele falou que ele é o último. Logo na nossa vez? Por Ele falou que ele é o último. Caraca, o Dalai Lama cansou da Terra. Justamente para não criar cisma, justamente para que o próximo renasça e a China não vá lá e faça a mesma coisa, entendeu? Mas certeza que ele é o E último, ele- ele tá dando migué. Eu sou o último, pra ninguém roubar. Porque às vezes aí aparece Bom, uma como a criança... gente controla, e eles são capazes de controlar esse tipo de renascimento, talvez ele fazendo esse Maluco, voto isso é- de olha, parar. o Que mundo- idade ele tá agora? Tô falando, rapaz. Tá próximo dos 80 anos, né? Eu não sei direitinho. O mundo tá tão na merda que nem o Dalai Lama quer vir, mano. O Dalai falou, mano, não vou mais lá não, velho. Chega, vou lá pro Nirvana, vou ficar lá. e Não, pronto. tá, eu tô de boaça. Você conheceu o Dalai Lama, esse Sim. Dalai Lama, né? Porque ele já veio pro Brasil quantas vezes? Acho que ele já veio 3 ou 4 vezes. Eu fiz parte do comitê que o trouxe nas últimas 2 vezes. Isso é maravilhoso, que agora é o momento pra mim ápice, que ele tava me contando aqui, que o Dalai Lama, ele não é tranquilão. Todo mundo tem essa visão do Dalai Lama. O Dalai Lama é um cara sensacional, muito conhecimento, muita coisa, mas, assim, ele é um bom exemplo de que um budista não precisa ser um cara, que eu costumo dizer, né? Não precisa ser um bicho preguiça, né? Em coma, né? Ele não, assim, ele fez todas as aparições públicas dele, mas ele teve reuniões privadas com o comitê que teve com ele e os alunos e tudo isso. E eu lembro que na última vez que ele esteve aqui, ele reuniu a gente lá no saguão do hotel lá e deu um sabão em todo mundo ali, né? Ele deu um sabão em todo mundo ali. Foi engraçado porque tinham muitas pessoas ali, praticantes, né? Vestido com roupas tibetanas e ali, né, com aquele ar de incredulidade, né? Ali como se o próprio Buda estivesse na frente deles ali. E eu lembro que ele deu um esporro em todo mundo ali. Uau. E ele falando, o que você está fazendo aí? Vocês estão vestidos de tibetano, vocês não são tibetanos, vocês são brasileiros, vocês têm que ser o que vocês são. Ele tem uma apropriação cultural. E, puta, deu na cabeça de todo mundo ali, e dizendo que a gente tinha que ser um exemplo, que a gente tinha que praticar mais, que não sei o quê. Ele, cara, foi 1 hora ali de esporro na galera ali, viu, cara? Caramba, isso eu não imaginava do Dalai Lama. Eu Cara, imaginava... não foi um cara ofensivo, mas ele é bem direto, cara. Ele é razor edge, ele é bem assim, ele fala o que tem que falar, entendeu? Ele faz a bronca oriental. Vou explicar. A bronca oriental é você dar a bronca sorrindo. Gente, não pode. Vocês são imbecis. Aí o cara fala, pô, desculpa. E o engraçado foi isso, porque tava todo Bronca mundo sorrindo é esperando, treta. tava todo mundo esperando ali uma mensagem. Oh, dourada, coisa. Vamos iluminar. Veio um Que deve ter tido as tias do tacape, yoga esperando o Dalai veio Lama. um tacape Gratiluz. na orelha, entendeu? Tomou cacete do Dalai, mano. Ô, deixa eu te falar, mas você ficou quanto tempo com ele lá, assim, batendo papo, assim? Não batendo papo, tomando um caipirinha, mas assim, você ficou ali na comitiva. Foi uma semana de eventos, né, que a gente teve, Cara, mas você assim... sabia, não, agora eu quero saber o TV Fama do Dalai Lama. Como é que foi, assim? Vocês foram numa churrascaria, ele meteu uma alcatra, como é que foi? Não, bom, primeiro que
existe toda uma proteção muito forte em volta dele. O Brasil reconhece ele como um chefe de Estado, né? Então, você tem todo o apoio, um aparato da Polícia Federal junto com ele, de proteção e tudo isso. Quer dizer, não é fácil. Ter acesso. Assim, é impossível você ter acesso. E outro que ele é vegano também, provavelmente, né? Ele é agora, ele é vegetariano de uns anos pra cá, mas ele não era. Eu já vou explicar. É bom tema pra gente entrar, aguenta aí. E assim, claro, no dia que ele chegou, a gente fez um corredor pra ele ali, ele tocou a mão de todo mundo. Polonês. Depois Da Brasil, o Brasil. Dalai, porra, velho, caralho. Não, e assim, A mulatona. e você não pode tocar no Dalai Lama, né? Não pode? Você não pode tocar nele. Ele pode tocar em você, mas você não pode tocar nele. Olha. Mas eu ficava desesperado ali, porque o brasileiro sabe como é que é, né? Puta, nesse final desse corredor, assim, tinham duas senhorinhas, cara, que voaram no pescoço dele ali pra abraçar, beijar e tal. E ele é um cara gente boa toda a vida, então ele deixou passar tal, mas os caras da Polícia Federal desesperados. As velhas hoje estão falecidas. E aí, esse pessoal, vamos dizer assim, conservador, vamos dizer. Imagina, que absurdo, as velhinhas penduradas nele e tal. Pô, meu, deixa, cara, ele tá gostando, que ótimo. Dalai Lama meteu um Fábio Júnior aqui, isso faz sentido pra nós, que sabemos o que é, mas as pessoas querem a proximidade dele, ele é um cara muito aberto. Claro. Né? E aí depois a gente teve contatos, eu não cheguei muito perto dele, mas aí depois a gente teve esse contato no final, a gente ficou sempre na organização, né? E aí sabe o que eu me lembro na época? Ele ficou num hotel de luxo aqui em São Paulo, e eu lembro que tinha o programa do Jô nessa época aí, foi um cara, um representante de uma outra religião aí, foi criticar o Dalai Lama porque ele tava lá no Hyatt, cara. Que negócio que a gente tava falando. Né? Pô, porque o Dalai Lama tá no Hyatt, não sei o quê, as custas. Aí, puta, cara, sabe quando você olha isso e fala assim, meu, o que esse cara sabe? Primeiro, o Hyatt fez doação, cara. Quer dizer, foi uma doação. Eles se ofereceram. E por que se ofereceram? Porque eles estão acostumados com celebridades, estão acostumados com chefes de Estado. Eles têm um aparato de segurança específico e preparado. Tá? Então, foi muito bom ele ficar lá. Não dava para colocar o Dalai Lama num templo. Não dá para colocar o Dalai Lama num hostel. Entendeu? Não dá para pôr o Dalai Lama acampando. Eu tô rindo muito do Dalai Lama. Entendeu? Os maconheiros franceses, o Dalai Lama, rachando um croissant. Então, é maravilhoso. O Airbnb do Dalai Lama. Então ele tinha que ficar num lugar protegido. Ele é um cara ameaçado. Ele é um cara ameaçado. E ameaçado. Sim. Ameaçado. Por quê? Né? Por causa da posição, questão é aquilo que eu falei. China. Então é o seguinte, não pode vacilar. Claro. Entendeu? Então você tem isso, e foi muito bom, porque ali ele ficou seguro, ficou tranquilo e tal, e você tinha todo o aparato junto. Mas foi muito bom. Infelizmente a saúde dele já não permite mais que ele viaje tanto assim longe. Não, mas eu quero saber esses dias, essa semana, assim, ele fez alguma coisa de turismo? Dalai Lama foi no Cristo? Não foi, cara. Ele fez no Parque Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera, depois ele fez a outra vez ele fez no AMB, no pavilhão das convenções do AMB, uma reunião com todo mundo. Aí ele fez uma reunião só para budistas no Templo Zulai. Então foi restrito às escolas budistas ali. Só trabalhando. Ele não teve um momento. Ele não foi não sei, cara. Pô, pelo amor, você sabe. Pera aí. Ele não foi no restaurante da Paola Carosella comer Não foi. Nem tem como ele ir, cara. Não tem como ele ir. Não tem como. Caramba. Aí vamos falar, só pra fechar, você falou um negócio do veganismo e tal. Eu imaginava que vocês eram vegetarianos. Não. Bom, primeiro que não existe nenhuma regra dizendo isso. O que diz a regra é que a gente não pode matar para se alimentar. Mas você pode matar barata? Barata, você pode matar? Intencionalmente a gente não pode matar nada. Você nunca matou uma mosca? Não. Intencionalmente. Sim, já matei. Intencionalmente, já. Ponto. É karma. Ponto. Mas na hora que você está dormindo, vem um mosquito na sua orelha, você vai lá e te mata. Você acha que o Dalai Lama já vai ter um mosquitão? Ou ele fica abençoado do mosquito? Não sei, cara. Mas aí... então é o seguinte, não existe nenhuma regra nos sutras que diga que não pode. Não pode. Muito pelo contrário. O Buda morreu porque ele comeu carne de porco estragada. Então, essa foi Buda... a morte? Mentira. A morte do Buda foi a coisa mais humana possível, gente. Português, claro, o Buda morreu de caganeira. Né? Eu nunca parei pra pensar por que o Buda morreu, meu. Pois cara, o Buda morreu de piriri? Como que foi isso? Ele comeu uma... Eles foram visitar um fazendeiro, ele e alguns monges, e tinha lá um banquete, e fizeram uma carne especial para o Buda.
Quando o Buda come a carne, ele já sabia que aquela carne estava estragada. E quando ele engole, ele sabe que a carne está estragada, ele pede para separar aquela carne, pede para não servir para mais ninguém. E aí, depois de alguns dias, ele vem a falecer. Uma infecção alimentar. Uma gastroenterite muito forte. Tem um monge, que é um médico, tem um estudo sobre isso, que ele é do Sri Lanka. Eu fui confundindo, não sei se é do Sri Lanka ou da Tailândia. Mas ele faz uma análise dos relatos desse último sutra, de todas a sequência de dores e coisas que o Buda passou, que foi relatado pelos monges. Ele faz uma análise disso e ele chega à conclusão de que foi uma gastroenterite violentíssima. Que só pode ter sido provocada por carne. Imagina a cara dos fazendeiros. Imagina os fazendeiros, eu matei Buda! Imagina, Mais ou mano. menos isso. Caralho, eu matei. O que a gente faz? Pega. Você, vira o Buda. Cara, é muito Agora. desesperador. A Última Hora de Buda. Puta filme. E outra coisa, no Tibete, se a gente olha o Tibete, se você olha a geografia do Tibete, só tem pedra. Não dá para você cultivar muita coisa lá, não dá para você cultivar vegetais. Então, Já se entendi. você for vegetariano no Tibete, você morre. Você precisa comer carne. E outra, altitude, é muito frio, você precisa gerar energia. Tá? Então, assim, não dá. Agora, de uns anos para cá, o Dalai Lama foi aconselhado pelos médicos particulares dele a se tornar vegetariano por problemas de saúde que ele tinha. Nada a Que ver ele com a tem. questão. Nada a ver. De Assim, carne. não é um must você ser vegetariano para ser budista. Agora, o Cara, que você mas tem é o todos seguinte, os o estereótipos- que a regra diz é que você não pode matar. Se você tiver opções, você não... Ah, mas se você come carne, você está estimulando. Tá, ok, existem uma série de outras discussões atrás disso que são super válidas, tá? Que eu concordo. Mas também tem um outro lado, é o seguinte, se o animal está morto, é melhor que aquele animal alimente pessoas e traga o bem para as pessoas, que aquela morte não seja em vão também. Tá? Até porque vocês acreditam na reencarnação e sabem que a matéria nada modifica. O próprio Buda, ele relata que numa das vidas passadas dele, ele era uma criança, ele era um príncipe também, ele era uma criança e ele se depara com uma tigresa com 5 filhotes e a tigresa está morrendo. Ela está morrendo de inanição, por algum motivo. E olhando para os 5 filhotes, sabendo que se ela morresse, os 5 também iam morrer, ele abre o ventre dele, ele se mata. Ele abre o ventre com uma adaga, ele era uma criança. E ele se dá de comer para a tigresa. E a tigresa sobrevive. Cara, E aí dizem que esses 5 filhotes de tigre renasceram como os 5 primeiros discípulos do Buda. bicho, eu posso falar um negócio pra você? Eu juro por Deus, é uma das religiões que mais me deixou assim, interessado. Eu poderia ser budista? Qualquer um pode ser É budista. mesmo? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar? Nada, você tem duas. Você tem, assim, uma coisa é você ser budista, a outra é você, o que a gente chama de tomar refúgio, ou seja, oficialmente você se tornar budista. Você precisa tomar refúgios para se tornar budista? Não, tem muita gente que é budista aí há 30, 40, 50, nasceu budista e nunca fez a cerimônia, que seria a cerimônia de batismo, entre aspas. Assim, Quero ser entendeu? budista. Eu vou lá na sua, eu te ligo, como é que a gente faz? Sim. Mas tem que fazer o quê? Nada. Tem que ligar? Cara, o importante é você estudar, o importante é você praticar, colocar em prática aquilo que você está estudando e ir tentando na sua vida seguir os preceitos.